Muitas pessoas às vezes se aproximam de mim, me procuram, falando que elas precisam de um tipo de proteção contra algum mal, né, que elas percebem ou que elas sentem no mundo, contra alguma negatividade. Hoje a gente vai ver uma dica cabalística, diretamente do Zohar, como a gente pode ter a melhor proteção de todas, a proteção mais perfeita. E ter isso é mais fácil do que a gente imagina. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Haazino, hoje focando no parágrafo 29 do Zohar, terceiro ano de leitura. Nesse parágrafo do Zohar, o Zohar enfatiza um ponto que eu não vou pegar aqui, ele enfatiza dois pontos, eu vou me focar no segundo. O primeiro, ele fala da importância da gente tentar seguir, na nossa vida espiritual, um sistema puro. Né? O que significa isso? Infelizmente, é muito fácil a gente misturar coisas nas nossas crenças e começar a fazer, às vezes, uma confusão enorme, e que pode beirar a idolatria, tá? A gente começa a fazer uma mistura de conceitos, de dogmas, de noções, e aí começa a ficar uma balbúrdia. O Zohar fala que a gente costuma... A linguagem que o Zohar diz a gente costuma pôr coisas na árvore da vida. A gente começa a fazer enxertos nessa árvore da vida e ela começa a ficar meio confusa. Mas como eu falei, não vou focar nisso. A segunda coisa que o Zohar fala é o seguinte: quem faz isso, de tentar seguir esse caminho, né, correto, ele ganha uma proteção especial do mundo. Como é que é isso de seguir esse caminho correto? A expressão que a gente usa às vezes no judaísmo, não é do Zohar, é que a gente devia tentar ser um embaixador de Deus aqui na Terra. Um embaixador do Eterno aqui na Terra. Quando a gente faz isso, né, quando eu tento seguir então nesse caminho correto, voltando para a linguagem do Zohar, eu costumo receber uma proteção que é extremamente poderosa. Por quê? Porque essa proteção vem do próprio Deus. A tradição diz para nós que Deus protege essas pessoas que vão pelo caminho reto, pelo caminho certo, que estão tentando se espiritualizar. E quanto mais a gente evolui, mais proteção. Então, a linguagem clara, né, que a tradição diz Deus protege os tzadikim. Deus protege as pessoas justas. O que isso significa? Que, por exemplo, essas pessoas não conseguem muito receber energias negativas como mal olhado, inveja, má influência e às vezes até danos físicos mesmo. Né? Se alguém, digamos, mais baixo tenta machucar fisicamente ou ferir fisicamente ou a honra ou a emoção de um tzadik, né? Ferir o tzadik de algum modo, ela não consegue. Ou melhor, vou refazer minhas palavras, ela pode até conseguir, mas ela depois tem que pagar um preço muito alto por isso. Então o Zohar está ensinando para nós que duas coisas, né? A gente pode conseguir essa proteção, se você está preocupado, né, em, digamos, se blindar um pouco do mundo. Quanto mais você caminha no caminho de retidão, mais blindado você fica. E a segunda coisa, muito cuidado você para não ser o que vai ferir alguém, como a gente falou, um tzadik, um justo, porque você costuma pagar um preço muito alto. Então, a gente falou no vídeo de ontem a importância, por exemplo, de honrar e respeitar pessoas, principalmente as que a gente tem carinho, as pessoas sábias. É por isso, né? Se eu firo a honra de uma pessoa elevada, de um sábio, se eu magoo, se eu machuco, fisicamente, emocionalmente, eu acabo atraindo uma energia muito negativa para mim, porque aquela pessoa pode ter uma proteção divina, provavelmente tem uma proteção divina muito forte, e eu estou indo contra o próprio Deus, né, por assim dizer. Então é um aspecto bem interessante para a gente tomar cuidado. Queria encerrar o vídeo só também sugerindo para vocês, se vocês quiserem, uma leitura, né, sobre isso que nós estamos discutindo, é a leitura sobre o que acontece, tá no Tanakh, no Antigo Testamento, com o rei Jeroboão. Tá? O rei Jeroboão, o Zohar cita como um exemplo disso tudo que a gente está falando. É um cara que queria se elevar, se espiritualizar, mas acabou pegando o caminho errado, ele acaba ferindo algumas pessoas importantes, acaba sofrendo por isso. Então é uma história bem interessante, se você quiser, para talvez aprofundar esses conhecimentos, né? E também conhecer a história do rei, que é bem interessante, você está se conectando também com o Antigo Testamento. Um bom dia a todos e tudo de bom.